Deus em João, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus, a minha versão é NVI. E você que tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, João capítulo 4. Você que não trouxe, pode estar acompanhando, que a mídia vai estar projetando para nós. João 4, a partir do versículo 1, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando, fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Verso 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. E você diz amém. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, aqui nós estamos, Senhor. A tua palavra ela foi mencionada, Senhor, e eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor comece, meu Pai, a ir de encontro ao coração dessa mulher, meu Deus. Senhor, essa é a palavra a qual o Senhor me confiou para essa noite, meu Deus. E que o Senhor possa falar aos corações, meu Deus. Enquanto, Pai, a Tua palavra é ministrada, Senhor. Que haja cura, que haja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Teu agir, o Teu mover. Que o Senhor fale na intimidade que o Senhor tem com cada uma que aqui está. Essa mulher que veio, Pai, aqui até a Tua casa para ouvir a Tua palavra. E eu peço a Ti, meu Pai, que toda distração caia por terra. Que tudo aquilo que quer impedir ela, Senhor, de se concentrar, de mantenha, meu Pai, a mente dela cativa a Tua palavra, Pai, e que nada venha roubar, Senhor, este tempo, Pai, que ela tem, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor fale ao coração de cada mulher, meu Pai, aquilo que o Senhor já tem projetado, aquilo que o Senhor já preparou para essa noite, meu Deus. Eu reconheço, Pai, a minha total e completa dependência do Senhor e do Teu Espírito, Pai. Então que o Senhor possa, Pai, me usar, Senhor, para glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor me diminua, que eu desapareça, Pai, para que o Senhor venha crescer, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus eu oro, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida, João capítulo 4, a mulher samaritana. E todas as vezes que eu leio esse texto, uma pergunta salta no meu coração. Por que no verso 4 a palavra vem nos dizendo que era ali necessário Jesus passar por Samaria? Por que Jesus tinha essa necessidade de passar por Samaria? João, ele narra alguns encontros de Jesus. Ele vai narrar alguns encontros que nos demais evangelhos nós não vamos ver.
que é o encontro de Jesus com Nicodemos, o encontro de Jesus com o paralítico do tanque de Betesda e também o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. João, ele é sensível de narrar alguns encontros importantes. Talvez pela intimidade que ele teve com o Senhor, talvez por o tanto que ele caminhou com o Senhor, ele registra alguns encontros importantes. E hoje nós vamos falar de um deles, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós fazemos menção dessa palavra e nós entendemos que os fariseus estavam falando que Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista. E o Senhor Jesus, quando ele ouve essa afirmação, quando ele fica sabendo disso, a Bíblia diz que para ele ele não quer mais ficar na Judéia. Ele quer voltar para a Galileia. E por quê? Porque Jesus, ele não fica onde tem se levantado disputa. Onde a disputa tem se levantado, Jesus prefere se retirar. Ele fala: não, eu não vou ficar. Eu vou sair daqui. Eu vou para a Galileia, porque aqui está levantando uma disputa. E quem que está fazendo isso? São os fariseus. Jesus, ele está tão ocupado com o propósito dele, e nós sabemos que nem era Jesus que batizava, e sim os seus discípulos, até porque João falou: eu lhes batizo com água, mas vai vir um depois de mim, que lhes batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus não batizava com água, ele batizava com fogo, mas os seus discípulos estavam batizando, e os fariseus começam a levantar esse questionamento, mas Jesus não fica. Só que aí no verso 4 nós vamos ler que era-lhe, João ele é muito claro em relatar, em registrar, que era-lhe necessário passar por Samaria. Então não era necessário, não era só uma questão de rota, mas João retrata e registra para nós uma necessidade de Jesus passar por Samaria, porque ele registra era-lhe, então era uma necessidade de Jesus. Porque pela rota, os judeus não passavam por Samaria. Os judeus preferiam dar a volta do que entrar em Samaria. Eles às vezes triplicavam os caminhos que eles tinham que percorrer, mas eles não passavam por Samaria. E por que isso? Porque muito antes de Jesus, Israel era um só. Aí houve a divisão, reino norte e reino sul. Samaria ficou como a base do reino norte, Jerusalém o reino sul. Os sírios invadem a Samaria, levam alguns cativos e também entram alguns sírios dentro de Samaria. E o que os samaritanos fazem? Eles começam a se casar com aqueles que vieram da Síria. Então eles miscigenam a raça, e o judeu não aceita isso. E aí o tempo passa, não satisfeito com isso, eles decidem que eles não vão mais para Jerusalém adorar, porque o lugar de adoração era Jerusalém. Eles falam: não, nós vamos adorar no Monte Gerizim. E para você entender, no Monte Gerizim não tinha somente um altar a Deus levantado, mas eram levantados também altares a deuses pagãos. Então por isso, para o judeu, o samaritano, ele tinha o samaritano como um cachorro. E ele não se comunicava, era o judeu que não se comunicava em Samaria. Só que aí nós vamos ler essa palavra e nós vamos entender que para Jesus há uma necessidade dele passar em Samaria. Então eu entendo que para o Senhor Jesus não importa aquilo que o homem diz ao nosso respeito. Se ele tiver a necessidade de passar pela nossa Samaria, ele vai passar. O que seria de nós se Jesus não tivesse passado na nossa Samaria? O que seria de nós se o Senhor talvez ouvisse aquilo que o homem diz ao nosso respeito? Mas Jesus decide passar por Samaria, porque há uma necessidade ali. E nós vamos abrir agora para entender essa necessidade de Jesus. Então, após o Senhor sair da Judéia, ele passa por Samaria. E ali a palavra diz que Jesus está cansado da viagem. E ele se assenta perto a um poço. Primeiro, Jesus cansado. Normal cansar, tá tudo bem cansar. Só que Jesus, a Bíblia relata que era meio-dia. Então eu tenho para mim que ele deveria procurar uma árvore, uma sombra. O sol deveria estar escaldante. Mas Jesus se senta onde? No poço. Por quê? Porque ainda que ele esteja cansado da viagem,
Ele se senta, mas ele se senta porque há um propósito ali. Porque Jesus, ainda que ele esteja cansado, ele continua cumprindo o propósito que ele tem. Ele não para a missão, ele não para o propósito. Ainda que seja sentado, Jesus continua cumprindo um propósito. Deixa eu falar algo para você. Talvez eu esteja ministrando para mulheres que você está sentado, mas eu quero dizer algo para você. Aquele que tem uma chamada de Deus, aquele que tem algo de Deus, ainda que seja sentado, ele vai cumprir o propósito dele. Aleluia! Aleluia! E Jesus nos ensina que ainda que ele esteja sentado, ele entende que há um propósito. Ainda que ele se canse, ele entende, há um propósito. Ainda que a humanidade dele grite, aleluia, ele entende, há um propósito. E o propósito é uma mulher. Eu vejo essa mulher talvez acordando de manhã cedo, olhando para um cântaro e falando, de novo eu vou ter que passar por aquilo que eu tenho passado. Olhando para aquele cântaro e falando, de novo eu vou ter que ir lá naquele lugar. Só que Jesus, ele já se adiantou, porque para chegar em Samaria, era mais ou menos 2 dias. Então o Senhor, ele se adiantou, antes mesmo dela pensar em ir ao poço, Jesus já estava a caminho dela. E eu quero declarar sobre a tua vida, antes mesmo de você pensar em estar aqui, Jesus já queria ter um encontro com você. Aleluia, Aramanaya, Suriandaraias. Jesus é aquele que marca encontro. Jesus é aquele que se antecipa. Às vezes a gente olha e fala, não, o Senhor está atrasado, não está acontecendo, mas Jesus já se antecipou. Jesus já está vindo, é que a gente não percebe. É que a gente às vezes não consegue contemplar o mundo espiritual. Mas o Senhor já está trabalhando. Jesus então, ele se antecipa, essa mulher chega. Eu conjecturo para mim, eu imagino ela. Ela ia ao meio-dia porque ela não queria se relacionar com ninguém. Ela não queria conversar com ninguém. E aí quando ela chega, tem um homem e ainda judeu. E aí eu tenho para mim que ela pensa assim, não, eu não vou conversar com ele. Eu vou chegar, eu vou tirar a minha água, eu vou pegar a minha água, eu vou encher o meu cântaro, eu vou embora. Deixa ele ali, eu não vou falar com ele. Até porque ele era judeu. E na concepção dela, ele não ia querer falar com ela. Só que aí Jesus se apresenta para essa mulher de uma maneira poderosa. Porque Jesus pede para ela, dai-me de beber. Nós temos conhecido um Jesus que dá. Muitas das vezes, quando nós viemos para a igreja, nós viemos para conhecer um Jesus que dá. Só que aí quando eu leio e me deparo com esse texto, eu conheço um Jesus que no primeiro encontro com uma mulher samaritana, ele pede para ela. Isso vai nos falar sobre renúncia. E algo que muitas das vezes nós não queremos. Mas Jesus, quando ele se apresenta para ela, ele pede. Ele começa pedindo. Então muitas das vezes o Senhor vai se apresentar para nós. Nós vamos chegar a ele querendo receber. E ele vai falar assim, não, me dá. Me dá. Porque nós precisamos renunciar. Porque a Bíblia diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não dá para a gente querer só esse evangelho de facilidade, mulheres. Nós temos que entender que nós vamos precisar renunciar. Nós vamos precisar, muitas das vezes, oferecer, sem ter o que dar. E eu vejo aqui Jesus querendo se relacionar com ela. Sabe por quê? Porque ele pede para ela. E aí ela vai falar, você não tem cântaro. Você não tem com quem tirar. Ou seja, onde que você vai tomar? E ela se indigna porque ela fala assim, como sendo você um judeu, pede de beber a mim que sou samaritana. E aí nós entendemos o porquê, porque eles não se comunicavam. Na verdade era o judeu que tinha o preconceito contra o samaritano. Então ela se indigna com o pedido de Jesus. E quantas vezes nós nos indignamos com aquilo que o Senhor Jesus nos pede? Com a renúncia que ele pede para nós, fala, não, isso aí eu não vou aguentar. Isso aí eu não vou fazer. Isso aí não dá para mim. Aleluia. Essa humilhação eu não aguento mais passar. Essa situação eu não quero mais passar. Mas aí Jesus vai chegar pedindo e falando, renuncia. Só que aí quando nós vamos lendo e nós entendemos que quando ele pede, oh, aleluia, é porque ele tem algo muito maior para nos oferecer. Ele tem algo muito maior para nos oferecer. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não sei o que você tem renunciado. Eu não sei o que você tem engolido.
mas eu quero declarar que aquilo que Ele tem para você é muito maior daquilo que o seu olho viu, daquilo que o seu ouvido ouviu, e o do que desceu ao teu coração é muito maior. Então nós conhecemos um Jesus que se apresenta para ela pedindo, aleluia. E Ele fala, dai-me de beber. Ela fala, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritano. Ele fala, mulher, se você conhecer o dom de Deus, se você me conhecesse, soubesse quem é que está te pedindo água, é você que me pediria água e eu lhe daria água viva, aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele se apresenta para ela. Só que aí eu vou entender, aleluia, no verso 11 e 12, que ela não entende o que Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando para ela de algo eterno. E ela ainda está apegada naquilo que ela está vivendo naquele momento. Até porque ela não conhecia Jesus, ela não sabia quem Ele era. E aí Ele chega pedindo, se apresenta para ela, mas ela não entende. Porque ela disse assim, o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde eu posso conseguir essa água viva? Então ela se interessa pela água viva. Só que aí nós vamos entender que o interesse dela, ele é temporal. Ele é momentâneo. E aí Jesus fala assim, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Por quê? Porque o Senhor explica mais uma vez para ela quem Ele é. O que Ele tem para oferecer. Jesus aqui, Ele está falando da eternidade. Em João 7,38, Ele também vai falar. Quem vem a mim? Projeta, por favor. João 7,38. Ele também vai falar que Ele é essa água. Então Ele está se apresentando para essa mulher. Só que o que acontece? Ela não consegue entender. João 7,38 diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus, Ele queria apresentar para ela essa água viva, essa água que não cessa. Só que ela ainda não tinha conseguido entender. E aí no versículo 15... ela estava cansada de passar por todos os dias pela mesma coisa, porque ela vai dizer assim, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ou seja, ela não queria mais passar por aquilo. Ela não queria mais ir naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar para ela representava um lugar de humilhação. Representava um lugar que todos os dias, talvez quando ela passava, quando ela estava a caminho, talvez alguém olhava para ela e acusava, e ela ia naquele horário, porque ela não queria encontrar com ninguém, como a gente disse. Só que aí, ela fala assim, não, Jesus, me fala na onde? Já que você falou que tem água viva, que eu não vou precisar mais voltar aqui, então me fala onde que eu consigo dessa água. Ela queria conseguir essa água. Ela queria beber dessa água. Só que aí Jesus, Ele fala sobre a eternidade, mas ela está preocupada com a demanda dela atual. E quantas vezes nós não somos assim? Nós viemos até Jesus porque nós precisamos de algo. E nós não entendemos o que Ele tem para nós é eterno. Não vai acabar. Nós queremos, Senhor, me dá, Senhor, resolve, Senhor, faz. Muda o meu marido, tira meu filho das drogas, Senhor, muda a minha finança. E aí o diabo tem usado isso para muitas das vezes tirar o nosso foco daquilo que é eterno. Daquilo que o Senhor deixou para nós, a nossa palavra. Como a pastora disse, você precisa buscar com insistência. Sim, mas você precisa primeiramente entender que você precisa se preocupar com a eternidade. Você precisa se preocupar com a eternidade. Eu vou falar de novo. Você precisa se preocupar com a eternidade. Aleluia! Não dá para nós somente nos preocuparmos com a nossa demanda atual. E o diabo às vezes usa isso para roubar o nosso foco. E às vezes nós estamos entrando e saindo de dentro da igreja e do mesmo jeito. Por quê? Porque nós não estamos nos preocupando com a eternidade. Nós só queremos vir aqui, pastor me revela, fala, entrega algo, fala alguma coisa, ora por mim. Mas e você? Você tem se preocupado com a eternidade? Você tem se preocupado? Nós estamos vendo que os sinais estão aí. Nós precisamos falar que Jesus está voltando. Nós precisamos. E essa mulher, ela estava tão afadigada, que Jesus se apresenta para ela e ela não consegue entender, porque a demanda dela era tanta. Só que aí Jesus, Ele vai fazer algo na vida dessa mulher. Ele vai dizer assim, ei, vai e chama o seu marido.
volte. E aí ela confessa para ele. Mas por que Jesus fala isso? Porque essa era a ferida daquela mulher. E aqui eu quero ministrar para você. Porque muitas das vezes nós queremos chegar até Jesus escondendo aquilo que nós estamos passando e vivendo. Nós queremos chegar até Jesus e não queremos que Ele toque na ferida. Por quê? Porque Ele queria curar ela, porque Ele tinha salvação para ela. Ele não tinha só um milagre, uma água momentânea. Ele não tinha só uma bênção para entregar para ela momentânea, não. Então ele precisava curar aquela mulher no seu emocional. E é por isso que ele fala: ei, chama o seu marido e vem aqui comigo. Volta aqui com ele. Por quê? Porque Jesus, ele vai tocar. E aonde dói, nós não queremos que Jesus toque. Aonde dói, nós não queremos que Jesus toque. Tem muitas pessoas que não conseguem expor a sua dor para Jesus. E aí Jesus não pode curar. Porque se você não expõe para Jesus, Ele não pode curar. Ele tem cura para nós? Tem. Ele tem libertação? Tem. Mas você precisa expor. Você precisa falar. E Jesus vai colocar aquilo que talvez está engavetado na vida daquela mulher. Uma bagagem que ela carregava. Aleluia. E muitas das vezes nós estamos carregando bagagens, e entulhando, e escondendo, e dizendo: está tudo bem, está tudo bom, eu não preciso de cura, eu já sou curada, eu não preciso de libertação, eu já sou liberta. Mas muitas das vezes não é assim. E quando nós nos permitimos, porque ela se permite, porque Jesus manda ela chamar o marido e ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: dissestes bem. Porque você já teve 5 e o que você está não é seu. Ela não esconde de Jesus. Ela expõe para Ele, ela fala para Ele. Porque Jesus só trabalha com verdade. Jesus só trabalha com verdade. Então Jesus, Ele quer a verdade dessa mulher e ela consegue abrir para Ele a sua verdade. Ela confessa. Tiago 5,16 vai dizer: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, ela precisa confessar. Não, mas eu estou aqui, eu sei, eu não vou falar nada. Quando Deus quiser, Ele cura. Não, é preciso confessar. Aleluia. Então ela confessa. E aí quando ela confessa, Jesus começa a trabalhar. Jesus começa a falar: então você falou corretamente. Ela falou algo bom? Ela não falou algo bom. Tem versões que vai dizer: dissestes bem. Mas para Jesus o que é? A verdade é o bom. Às vezes a sua verdade te envergonha. Meu Deus. Às vezes a tua verdade, ela te envergonha. Mas você precisa expor ela para Jesus. Às vezes aquilo que você fez te envergonha, mas você precisa expor para que isso gere cura em você. Porque enquanto você não expor, Jesus, Ele não vai fazer nada. Enquanto você não expõe para Ele, Ele não pode trabalhar. Então aqui ela está expondo para Jesus e Jesus vai trazer cura para essa mulher. E aí nós vamos entender. No verso 19 e 20 ela começa a falar com Jesus. Ela fala: então eu vejo que você é profeta. Os nossos antepassados falaram que era para a gente adorar nesse monte. Mas vocês judeus falam que é para adorar lá em Jerusalém. Como que eu faço? E aí eu me pergunto por que ela deu essa resposta. Por que ela respondeu assim? Porque para eles a adoração é como uma confissão de pecados. No culto dos judeus, é voltado para adoração, perdão de pecados, oferta, entrega, renúncia. Esse é o culto deles. Então ela reconheceu, Jesus expôs o pecado dela. Ela reconhece e ela fala assim: então tá, aonde que eu levo a minha oferta para mim poder pedir perdão por esse pecado? Ela quer ser perdoada. Ela quer ser perdoada por Jesus. E é por isso que ela pergunta isso. Aí Jesus fala para ela: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? Porque Ele está ali. O verdadeiro templo está ali diante dela. Porque Jesus não precisa de lugar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar a Ele não somente aqui. Nós precisamos buscar a Ele em todo o tempo, em todo lugar que nós estivermos. E aí Jesus fala: não se apega mais ao lugar. Você está muito apegada ao lugar.
Você está muito apegado àquilo que você pode tocar, que você pode ver, que você pode contemplar. Para com isso, não se apega mais a isso, porque eu vou me revelar a você, você vai entender que você não vai mais precisar de lugar, que você vai ser perdoada, que você vai ser lavada, que você vai ser remida, que você vai viver uma nova vida, que a libertação vai chegar, que tudo vai acontecer. Então você não precisa mais se preocupar com o lugar, simplesmente se entregue. E aí Jesus fala que a verdadeira adoração é o quê? Aqueles que adoram, que o Pai está o quê? Procurando. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa mulher adorou com a verdade porque ela confessou. Ela falou a verdade, ela não escondeu de Jesus. E aí eu ministrei até aqui porque eu quero falar exatamente aquilo que é falado no verso 28. A Bíblia vai nos dizer que ela deixa o cântaro de lado e vai anunciar, vai falar o que Jesus falou para ela, vai falar aquilo que Jesus fez na vida dela. O cântaro era o quê? Eram as prioridades daquela mulher, eram as demandas que ela tinha todos os dias, era o que ela tinha para fazer todos os dias. E às vezes a gente se cansa da demanda, a gente se cansa daquilo. Só que quando ela tem um encontro com Jesus verdadeiro e genuíno, ela entende, então, o cântaro não tem mais importância. Ela deixa o cântaro de lado e ela vai anunciar, porque ela entendeu. Eu não preciso mais disso. Isso aqui me prendia. Isso aqui talvez estava roubando o meu foco, mas agora eu entendi. Eu não preciso mais disso. Eu tenho que entender para quem que eu tenho que olhar, quem é que eu tenho que buscar, quem é que eu tenho que clamar. Eu já entendi tudo. E aí ela deixa o cântaro de lado, porque aí o Senhor, ela começa a entender o que o Senhor quer dela, que é a sua prioridade. E muitas das vezes o inimigo tem roubado a nossa prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? O cântaro são as demandas, são os filhos na droga, são o divórcio, a finança, aquilo que nós oramos e clamamos. Mas primeiramente nós temos que entender que em primeiro lugar é o Senhor. Nós temos que entender que em primeiro lugar é o Senhor, ainda que Ele não mude. E o que eu acho mais interessante é que no outro dia essa mulher ia precisar buscar água, não ia? Ela ia precisar buscar água. A água física ela ia precisar. Só que ela deixa até o cântaro. Por quê? Porque a prioridade dela mudou. Ela falou, não, peraí, não é mais assim. Não é mais desse jeito. Ela entendeu. E hoje eu quero perguntar para você, qual é o cântaro que você precisa deixar? Eu quero que você analise o seu coração. Peça para Deus sondar o teu coração, para que você entenda qual é o cântaro que você precisa deixar. Qual é o que tem roubado você de priorizar a presença de Deus, de priorizar a Jesus e também de anunciar, porque ela vai anunciar. Qual a demanda que tem tirado o teu foco dele e da água que ele tem para te dar? Porque aí nós vamos entender que essa busca precisa ser incessante. Nós vamos entender que essa água, ela não cessa, porque nós temos que procurar o Senhor todos os dias. Nós precisamos beber da água dele todos os dias. Nós precisamos entender que ele precisa nos encher todos os dias. É todos os dias. E nós entendemos que ele precisa então ser a nossa prioridade. E aí no verso 39, aquela que não queria se comunicar e não queria se relacionar, ela deixa o cântaro de lado e ela vai anunciando. Ela sai se comunicando, ela sai se relacionando, porque tudo dentro dela mudou. E aí nós temos que entender, a situação não mudou. Ela ainda continuava tendo alguém dentro do lar dela, da casa dela, que não era o marido dela. Mas dentro dela algo mudou. Talvez quando você saia daqui, você vai sair dessa porta para fora e você tem as suas demandas. Mas você tem que entender que a sua prioridade precisa ser Jesus. E que Ele tem que mudar algo dentro de você. Às vezes o Senhor não vai mudar lá fora. E nós precisamos entender isso. E ser maduras o suficiente para entender que às vezes o Senhor não vai mudar lá fora. Mas Ele precisa mudar primeiro dentro de nós. Quando os discípulos estavam no barco, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa. Só que Jesus estava dormindo. E aí se levanta uma grande tempestade. E os discípulos começam a chamar a Jesus, a acordar Ele. Mestre, você não se importa que nós estamos perecendo?
Jesus se levanta. Só que antes de Jesus acalmar a tempestade, ele diz para eles: não temas. Ele acalma os discípulos. Por quê? Porque o Senhor primeiro ele precisa acalmar a tempestade que está dentro de nós, para depois ele acalmar a tempestade de fora. Não adianta você pedir talvez uma mudança, uma transformação que está lá fora, se você não pedir uma mudança e uma transformação do lado de dentro. Às vezes a tempestade que vai te assombrar é muito maior dentro de você do que por fora. E aí quando muda dentro de você, você olha e fala: ai, nem é tudo isso. Não é bem assim. A gente muda a nossa perspectiva porque nós entendemos que quando dentro de nós muda, a circunstância também não vai fazer tanta diferença. Aquilo que às vezes nos causava tanto pânico, tanto medo, não causa mais. Porque nós entendemos: então agora eu entendi que é sobre aquilo que Jesus pode fazer primeiro dentro de mim. E aí muda tudo. Então nós precisamos entender que o Senhor é aquele que muda e que transforma. Essa mulher chegou diante de Jesus com tantas coisas talvez dentro dela. Ela não sabia nem por onde que ela começava. Ela só conseguia ver o cântaro perto dela. Ela só conseguia ver a humilhação na frente dela. Ela só conseguia ver aquilo que ela estava passando na frente dela. Mas aí Jesus, ele muda tudo dentro dela. E o Senhor precisa mudar tudo dentro de nós. O Senhor precisa mudar tudo dentro de nós. Porque enquanto Ele não mudar tudo dentro de nós, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir romper. Nós vamos sempre colocar uma desculpa ali, uma desculpa aqui. É esse problema hoje, é outro problema amanhã. E aí nós não vamos entender que dentro de nós algo precisa ser mudado. Dentro de nós algo precisa ser transformado. Nós precisamos voltar então à essência daquilo que realmente importa para nós. Nós precisamos voltar à essência e entender. E eu ministrei até aqui para você porque eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você se coloque de pé e eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você analise e relembre como foi o seu primeiro encontro com Jesus. Ou se você nunca teve um encontro com Jesus, que você coloque diante dele que hoje seja o seu primeiro encontro com Jesus. Mas essa mulher, depois que ela se encontra com ele, ela sai diferente. Depois que ela se encontra com ele, algo muda dentro dela. Você consegue se lembrar como que você ficou quando Jesus passou na sua Samaria? Você consegue se lembrar como que foi quando ele passou na sua Samaria? Você consegue trazer à memória o sentimento que você teve, a vontade que você teve de falar dele? E muitas das vezes nós vamos perdendo a essência desse primeiro encontro, porque nós não tomamos todos os dias dessa água e aí ela vai se esvaindo. Mas o Senhor nos chamou hoje aqui para que você relembre, para que você traga à tua memória como foi o seu primeiro encontro com Jesus. Como foi? Quando ele passou na sua Samaria, quando ele passou onde ninguém queria passar, quando ele chamou aquela que ninguém queria chamar, quando ele lavou aquela que ninguém queria lavar, quando ele tocou naquela que ninguém queria tocar. Como foi quando o Senhor passou na sua Samaria? O que mudou dentro de você quando ele passou? Essa essência ainda está aí. Só que quando Jesus passa, não tem como ficar da mesma maneira. Então eu tenho certeza que não está da mesma maneira. Só que você precisa trazer a sua memória, trazer a sua essência, traga ao teu coração aquilo que Jesus já fez por você. Quando ele passou por você, o que você sentiu? Como foi? Talvez hoje você fala: não, eu preciso colocar diante de Deus esse cântaro. Eu preciso abandonar ele. Eu preciso parar de me preocupar com isso. E hoje é noite disso. Hoje é noite de você deixar de lado o teu cântaro e entender que você precisa resgatar essa essência do primeiro encontro que você teve com Jesus. Do primeiro encontro que você teve com Jesus. Aleluia. Então se lembre. Às vezes são tantas coisas que você tem passado que tem tirado o seu foco, que tem tirado a sua adoração, a adoração dos seus lábios. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar
aquilo que Ele fez com você quando Ele passou na sua Samaria. E Ele viu necessidade de passar na sua Samaria. Ele viu uma necessidade de te alcançar. Ele viu uma necessidade de te tocar. Ele viu uma necessidade. Então hoje é noite também dele passar por você. Se você quiser, você pode vir aqui na frente. Você pode vir aqui em frente ao altar. As pastoras vão estar ministrando você. Se você quiser, fique aí no teu lugar. Mas traga ao teu coração. Traga ao teu coração o seu primeiro encontro. Traga ao teu coração a primeira vez que Jesus passou pela sua Samaria. A primeira vez que Jesus lhe tocou. A primeira vez. Traga ao teu coração. E ao som dessa canção, nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor: passa de novo, faz de novo, faz mais uma vez aquilo que o Senhor já fez um dia. Não deixa eu me perder, não deixa eu esquecer, Jesus, aquilo que o Senhor já fez um dia.